Bom dia. Bom dia! dia. Se juntar nós três não dá uma, né? Nessa tecnologia toda, né? É o que tem para hoje, né? Faz parte o título. Exato. É A nossa o conexão título. é de outra forma, né? A gente vai aprendendo, não é? Ninguém nasce pronto. É verdade. O E o que tem importante para é hoje, que meninas? o primeiro já foi, né? O próximo não vai dar isso tudo, não. É Isso. verdade. Como eu falei para vocês, eu estou preparando o meu Instagram, então estou começando do zero, né? Tá maravilhosa. Ah, Isso. mandou para fazer um profissional com uma pessoa que sabe fazer muita coisa, vai ficar bem legal. Vai, Bem legal. Em breve. muito bom. Muito Em bom. breve. Gisele, estou vendo você aí de alcinha, tá calor aí, né? Tá bem quente aqui hoje. Ai, que Hoje delícia. é, tá calor A- bom. Aqui tá chovendo, não sei aí, Manu, mas aqui tá Tá. chovendo. Hoje Vai ser um inverno. dia bem, bom, bem agradável para mim, né? Para o resto das pessoas eu não sei, mas eu gosto de dia chuvoso, então para mim vai ser super bom. Então, Menina, a gente sobre o que a gente pode. vai falar? Eu penso que eu sugiro começar com a pergunta que não quer calar, né? O que tem para hoje? O que tem para hoje, Dias? Botar na mesa o que cada uma, né? O que cada uma sente aí de tema. E aí a gente vai vendo aí o que tem para hoje. Eu, assim, o que eu posso dizer para mim, o que tem para hoje é uma vontade tremenda de realizar, mesmo diante de todas os desafios, que dificuldade não há, existem desafios, e um friozinho, acho que isso que tem para hoje aqui. Eu já pego logo o que aconteceu hoje como um grande tema, né? Desisto, não desisto, vou, não vou, como que eu faço com isso que não está fluindo, ou será que é para insistir porque não está fluindo, porque é para ser, né? Essas arranhuras aí de entrar, não entrar, de atrasar. Então, isso é muito da vida, é muito o que tem para hoje, como a gente lida com isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que Tá vocês aí um bom acham? tema. É um bom. É, eu só acho que a gente primeiro precisa se apresentar, né? Porque Sim, com certeza. É porque a gente estuda tanto juntas sem não, apresentação a gente que a sabe gente quem a parece que gente é um é, né? Porque a gente bate-papo e a está gente não sempre está. junto. É verdade. Exatamente. Então, eu sou Cristiana, né? A gente está iniciando hoje a primeira live de uma série de lives, que o tema é o que tem para hoje, que vai ser escolhido no momento, igual a gente está fazendo aqui. E a gente espera que, principalmente, seja útil para outras pessoas, que a ideia é exatamente isso, que a gente possa alcançar outras pessoas, que a gente possa trazer alguma coisa que o outro pondere e que tire algo de bom para si, né? Então, eu sou Cristiana, sou psicóloga clínica de profissão, sou consteladora, né? Sou facilitadora de constelação familiar e, né, a gente faz parte do Mãos na Massa, que é uma iniciativa, a princípio de nós três, mas é um grupo grande de pessoas que participam e que ajudam, e nosso objetivo maior é justamente poder dar um pouquinho de alguma coisa para aquele que está passando por uma dificuldade maior do que a nossa, especialmente o pessoal que está em situação de vulnerabilidade. No momento a gente faz quentinhas, a gente faz ajudas, pequenas ajudas a outros grupos que estão necessitando, com distribuição de roupa e de alimento, quando a gente tem, calçado e outros itens que chegam à ação, porque a gente vive de donativos, e a gente quer ampliar para poder alcançar um público ainda maior, mais abrangente. A gente está um bocado ambicioso, graças a Deus, né, porque a gente cresceu um pouquinho, e a gente quer entrar no empreendedorismo, ou seja, a gente quer ajudar pessoas que possam fazer alguma coisa por si mesmo, por suas famílias, né? Então, no momento atual, né, a gente está muito focado nessa iniciativa de poder não só dar o
alimento, mas, se possível, né, ajudar uma pessoa a que ela possa criar seu próprio alimento, né? Para não ficar só na posição de quem recebe, muito mais vulnerável. Porque quando a gente está nesse estado, a gente está muito vulnerável. Quando a gente começa a produzir, quando a gente começa a ver uma luzinha lá no final do túnel, tem muito a ver com isso que a Manu botou agora, que é não desistir, sabe? Não ficar pelo caminho. O que eu percebo, pelo menos para mim, o que está vindo muito forte é a palavra desistir não faz parte do vocabulário. No momento não existe essa opção. É só uma ilusão. Tá? Então é assim que eu vejo o momento atual nosso. Não sei vocês. Então, aproveitando aí, né, o que a Cristi traz, falando sobre o Mãos na Massa, né, e a proposta desse encontro, do que tem para hoje. A ideia é essa, né, que a gente possa se conectar, porque a gente acredita que somos diversos e nessa diversidade a gente sempre soma, né? Seja para trazer um ponto de vista diferente, não tem certo nem errado, tem aquilo que faz sentido, né? E foi a partir que a gente resolveu fazer esse encontro, porque falando, uma das coisas que eu pensei hoje antes de vir é o medo da exposição, né? Porque Sim. a gente está falando de vulnerabilidade, né? A gente se coloca a ser vista, né? De alguma maneira. Mas também, e aí o que me vem, né, como forma de elaboração disso é que não tem certo nem errado, a gente está aqui para trocar, para falar o que vem da nossa percepção, e justamente a troca permite que a gente amplie a nossa consciência, né, sobre das coisas que a gente pensa, de como a gente entende o mundo, né? Então, é isso. Meu nome é Gisele, faço parte do Mãos na Massa, junto com uma quantidade imensa de pessoas que fazem parte do Mãos na Massa. Né? Quando eu falo quantidade imensa, é porque além do grupo que participa ali presencialmente e dentro das redes, né, a gente sabe que tem tantas mãos envolvidas que é difícil até da gente mensurar, né? Seja incentivando, seja auxiliando com doações, seja pensando junto de alguma forma. Enfim, são inúmeras formas de estar presente, né? E isso é uma coisa que a gente acredita muito, que cada um, com o tanto que é possível, em forma de presenças, sendo de coração, com certeza está somando e muito na nossa ação. Né? A gente está vendo aqui algumas pessoas, o Cláudio, que faz parte da ação também, Paula, seja bem-vinda. Né? E é isso. Na minha vida, né, paralela ao Mãos na Massa, eu sou terapeuta e a gente procura trazer essas ferramentas que a gente adquire na vida, não só profissionais, mas as ferramentas da experiência mesmo, de vida, vivência, como ferramentas para a gente trocar para o nosso autoconhecimento, para que a gente possa empreender na nossa vida, seja qual for, né, o nosso empreendimento. Bora lá, Manu, agora falta. Elas estão falando assim porque elas sabem da minha resistência de estar aqui. Mas é uma resistência na qual eu estou olhando com muito carinho e eu aproveito para agradecer a oportunidade de decidir desbravar na minha vida. Né? É uma nova etapa aí que está entrando na minha vida e vocês fazem parte dessa nova jornada, aliás, da antiga e da nova e da futura, com certeza. Todos vocês. Inclusive as pessoas também, né, a nossa grande fraternidade, que o nosso grupo eu vejo como uma grande fraternidade. Lá a gente ora juntas, a gente olha para as pessoas esquecidas juntas, e o grupo fisicamente presente ou não, mas estamos todos conectados numa grande rede de querer fazer aquilo que é possível dentro do que tem para hoje. E eu acho que é por isso que a roda gira, porque a gente se respeita dentro desse auxílio ao outro, né? Vejo o quanto é importante a gente também saber até onde a gente pode ajudar. Até porque ajudar demais também pode
pode atrapalhar. Então, a gente tenta olhar isso com muito respeito, dos nossos limites e do limite do outro. Eu estou falando isso num contexto bem abrangente, não só a nossa ação no sentido de entregar os alimentos. Acaba que a gente vai falando uma coisa que eu estou falando. Manu, tenta o microfone pertinho de você, que eu acho que fica melhor. Ah, tá. Tem Tá horas bom. que a sua voz some. Tá bom, vou melhorando aqui. Tá, melhorou? Melhorou, Sim. melhorou bem. Sim. O meu nome é Manuela, eu sou terapeuta. Não sei se eu me apresentei, né, anteriormente. E é isso, vamos nós. Eu agradeço também a presença de quem está aqui com a gente. É uma alegria muito grande a gente compartilhar aí e trocar nossas ideias. E você tocou em relação à entrada aqui hoje, né, dessa pergunta sobre desistir, não desistir, né, insistir em tentar participar aqui hoje por questões técnicas aí. E também mencionou isso em relação à própria ação, né? Então, eu fiquei pensando aqui que a gente pode trazer, de repente, como tema isso, né? Qual é o limite? Quando que a gente insiste numa determinada ação? Quando que a gente abre mão de insistir, né? Eu acho que é Bacana uma isso que você traz. opção, né? Sim, é uma reflexão maravilhosa, Giza. Eu posso trazer a nossa experiência, né? Eu posso falar da experiência alheia, porque é isso, a gente tem que falar com propriedade aquilo que a gente vive. E trazendo essa percepção, o que eu posso dizer é que o auxílio, né, dentro do que você fala, somente o que tem para hoje, minha filha. A mamãe O está que tem fazendo uma para live. hoje? Já funcionando aí. Oi, Marinha. A mamãe está Beijinho, fazendo uma live. querida. Olha o que tem para hoje funcionando. A realidade nua e crua, né? Essa é a verdade. Sem filtros. Exatamente. Eu penso que assim, a partida inicial para uma ação e o limite é agir do coração. Ultrapassou isso, tem que questionar. Né? E tá, Manuela, mas como que você sabe que você está agindo com o coração? É quando está fluido, quando não gera ansiedade, quando não é sacrifício, quando não é algo que te bloqueia ou que te traz algum sintoma. Eu me lembro que quando a gente iniciou na ação, foi uma coisa extremamente despretensiosa. Né? Eu liguei para minha mãe, vamos fazer umas quentinhas? Amanhã, minha mãe é muito ativa, muito disposta. Liguei para a Cris, liguei para a Giza. Semana que vem. E assim a gente fez quando viu, estava com um grupo grande realizando. Só que a gente ia iniciar dentro do limite que a gente tinha. E está tudo bem. E conforme foi passando, as coisas foram se avolumando. E a gente sempre se reunia, peraí, dá para fazer? Não, não dá? Não dá, a gente recua. Vamos recalcular a rota. Então, eu acho que é isso, essa questão do agir diante do que é possível, né? Porque sendo assim, você se respeita. Eu acompanho, às vezes, alguns movimentos muito bonitos, mas que fica assim um pouco pesado para a pessoa que está agindo. E aí eu reflito sobre isso. A gente sabe da importância do agir, a gente sabe da demanda e necessidade do outro, mas e as nossas? Eu acho que o ponto-chave está justamente aí, né? E a nossa? E Vocês falassem um pouquinho. falando, né, da vivência que a gente acabou de experimentar aqui, que você falou, eu fiquei no desiste, né? Como é que você percebe isso nesse aqui e agora? Cara, vocês sabem que eu gosto muito de atrelar tudo que a gente está vivendo à energia que a gente está atraindo e emanando. Eu penso que essa dificuldade no acessar vem muito da minha resistência de não querer fazer. Eu acredito que quando vocês, ou quando a gente, né, vamos falar da gente, quando a gente tem uma certa resistência inconsciente em fazer algo, se a gente não olhar para aquilo com carinho, a gente vai ter dificuldade. E essas dificuldades acontecem justamente para testar até onde a gente realmente está disposto a
fincar o pé e realizar. Por isso que ao iniciar a nossa live eu falei para vocês, hoje o que eu tenho para hoje é uma vontade sincera e forte de realizar e uma chuvinha lá fora. Porque é isso que eu senti com a minha dificuldade de entrar. Porque eu vi o quanto eu ia desistir logo de pronto. Que eu falei, meninas, eu tô preparando o meu Instagram, não tô conseguindo acessar, entrem vocês. Tipo assim, eu não tô conseguindo, calma. Eu não tô conseguindo, e vocês ali, eu até agradeço, né? Aquela coisa de não deixar um filho para trás, né? Não, meu, vai assim, vai comendo, mas vai. Entra do jeito que der, né? Porque Manu, na verdade, é exatamente isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho dado uma limpeza em mim, né? Porque eu tendo a ficar quieta. Engraçado que eu tenho eu sou extremamente ativa, mas dentro de mim eu tenho um motorzinho que, se eu der trela, eu não faço nada. E aí eu resolvi, de um tempo para cá, ao invés de fazer isso com mão de ferro, porque muitas vezes eu faço isso comigo, mão de ferro, e eu agora estou mais relaxada. Você quer ver, por exemplo, eu acordei hoje, estava chovendo, né? E a gente acorda super cedo aqui. Aí tá chovendo, hoje eu não vou para o Pilates. É a primeira coisa que vem, né? Oba, eu não vou para o Pilates porque está chovendo. Gente, aí eu falo tudo isso e eu escuto. Eu aprendi, hoje em dia, ao invés de combater isso, eu simplesmente escuto. Tá bom, não vou para o Pilates. E aí, se eu estou botando minha meia, meu tênis, né, a roupa da ginástica, tal, não sei o quê, já separei o guarda-chuva, porque eu vou precisar e tal, não sei o quê, já fui lá dentro, já preparei minha garrafinha de água, ou seja, e aquilo está na minha cabeça assim, hoje eu não vou para Pilates não, porque está chovendo, eu estou com preguiça, eu posso, um dia só eu posso me dar a chance de ficar na preguiça, só que a minha vivência particular é assim, né? Hoje em dia eu quero. As grandes coisas eu me comprometo e faço. Se eu tiver que ir para trabalhar debaixo de chuva, eu vou nem penso duas vezes. Então, essas pequenas coisas que eu tenho a liberdade, se eu não for o Pilates, não acontece nada. A não ser o fato de eu perder um dia de exercício. Então, eu me comprometi dentro das pequeninas coisas. Eu estou fazendo uma coisa diferente. Todo dia eu coloco uma atividade bem pequenininha para mim. Que seja pequenininha, que eu falo assim, e o Pilates é uma delas, né, que é uma coisa que é optativa. Ontem foi arrumar uma gaveta, e eu botei lá, aquele dia eu arrumo uma gaveta, aquele outro dia é abrir a geladeira e dar uma limpeza para organizar algumas coisas. Então eu tenho me educado a fazer pequenas coisas para justamente ajudar, né, naquele momento em que eu estou diante de um desafio que eu acho que para mim é muito grande e eu não dá chance nenhuma de eu desistir. Porque o que eu percebo, né, em mim e nas pessoas de um modo geral, que nesse momento mais tenso que a gente está vivendo, é que tem muita gente que diz, não, eu não consigo, né, eu não vou fazer, eu não posso. Ontem mesmo eu estava no almoço do Dia dos Pais e tinha uma moça lá dizendo, né? Mas eu não consigo, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu falei, olha, esse verbo não existe nessa conjugação que você está colocando. É só você parar um pouco. Né? Então, essa questão do desistir, né, muitas vezes, né, quantas vezes a gente está lá na ação, acontece um monte de coisa que está te dizendo assim, hoje não vai dar, hoje não vai conseguir, né? 3 semanas atrás eu estava sozinha na ação, né? E eu não sou dona de casa, então eu não tenho traquejo de pegar. A Manu tem muito mais habilidade para isso. Se você me colocar numa cozinha com muita coisa para fazer, eu vou levar 10 horas para fazer, né? E falei, bom, seja o que Deus quiser. Manu, se não sair, não saiu. Aí daqui a pouco chegou o Sérgio, aí chegou um rapaz que é super antenado na cozinha. Eu já tinha adiantado algumas coisas lá, que eu tinha conseguido fazer o pouco que eu tinha,
E olha só, e de repente a comida saiu, e a tarde foi maravilhosa, a Manu estava doente, né? Estava sem poder sair de casa, que estava super doente. 2 semanas depois, quem ficou doente, que não pôde ir, fui eu. Então, é assim que eu tenho visto, né? Todo dia eu digo para mim, hoje vai ser um dia que eu não vou desistir. Hoje é um dia que eu não vou dizer não. É Hoje vai ser um dia que eu vou dizer, né, que eu me comprometi, então eu vou fazer. Só que eu tenho feito pequenas coisas, porque eu sei que as grandes eu faço, mas aquelas pequenininhas, sabe, que você fica assim, pô, vou fazer daqui a pouco, vou fazer depois. É por aí que eu estou começando. A, a, a minha disciplina está vindo da pequenas coisas. Eu não vou desistir de quê? Eu, por exemplo, ler um livro que para mim está chato, por exemplo. Tá? Hoje eu não vou desistir de fazer ginástica, por exemplo. Hoje eu não vou desistir de varrer a casa. E o que Né? isso significa? Para mim, significa que eu estou treinando a minha disciplina num nível mais refinado. Porque para mim é muito fácil dizer, mas por que eu vou varrer a casa hoje? Eu posso varrer daqui a pouco. Não, vou fazer isso agora. Isso para mim é disciplina. Eu estou fazendo comigo uma disciplina refinada. Porque são justamente atividades que eu posso deixar para amanhã. E eu não quero isso. Porque eu acho que isso, quando você tem que estar diante de uma situação que é muito, muito mais tensa do que normalmente a gente já vive, eu posso tropeçar. Entendeu? Porque eu não tenho disciplina. Então, eu resolvi que eu tenho disciplina para muitas coisas e para outras coisas eu não tenho mesmo. Tá? E isso passou a me incomodar de um tempo para cá. Eu falei, não, eu não tenho. Né? Hoje eu digo que eu não vou para ginástica, amanhã porque está chovendo, amanhã eu digo que eu não vou porque eu estou com dor no pé, no outro dia eu não vou porque eu estou com preguiça, no outro dia eu não vou porque o sol está muito quente, eu estou com calor, e daí quando eu olhar para trás, isso é minha vivência particular. Eu deixei de fazer um bom tempo, alguma coisa que era legal para mim. E às vezes eu percebo isso, né, com coisas que eu gosto de fazer. Então, isso foi isso é muito pessoal, né? Isso é muito subjetivo para mim. Então, eu ultimamente tenho me atido, tá, em fazer pequenas proposições para mim, porque eu sei que as grandes eu vou fazer, porque eu fui educada dentro de uma coisa militar, né? Meus pais eram militares, eu fui criada, fui forjada dentro disso, e que você tem que fazer, tem que ir para a escola, você tem que ir para a escola. E aí, o que eu fazia? As pequenas coisas eu estava sempre dando um jeito de deixar para lá. Não, sabe? Então, agora eu estou, né, colocando de cima para baixo. Por exemplo, hoje, né, a gente podia ter dito assim, Gisele, não, então vamos só nós duas, a Manu vem amanhã. Não, vai todo mundo. Isso foi muito bacana e muito importante para mim, eu agradeço. Inclusive, eu vou abrir um parêntese, Cris, do que você está falando. Eu só vou falar rapidinho para você também se colocar. Microfone, Manu. Não, eu só vou colocar rapidinho um parêntese aí dentro do que a Cristi está trazendo, que é interessante quando pode parecer pouca coisa que a gente faz na nossa ação, mas eu acredito que quando a gente tira um dia para se mobilizar em fazer algo em prol de alguém que a gente desconhece, que a gente não quer saber quem é, mas que a gente internamente fala, eu vejo você, automaticamente a mensagem é justamente essa, você não está sozinho. E foi justamente isso que eu senti hoje. Né? Mesmo dentro das minhas resistências, mesmo dentro da minha dificuldade de estar aqui colocando a minha cara no vídeo, quem me conhece sabe que esse universo não é confortável para mim, mas eu estou tirando as minhas máscaras, estou me colocando extremamente vulnerável justamente para me conhecer melhor, porque eu acredito que a gente só se conhece quando a gente coloca a cara a tapa, né? Enquanto isso a gente não faz, isso a gente realmente vive numa grande persona, como a gente sabe. Então, as redes estão trazendo muito essa oportunidade da gente realmente se conhecer, se buscar, né? E não viver com tantos filtros, né? E aí, trazendo essa nossa ação, a nossa ação
justamente esse movimento, né? Eu acho que o pilar da nossa ação, mesmo que mínimo que seja diante de tanta dificuldade que a gente encara, é justamente esse olhar para as pessoas que estão vulneráveis. Você não está sozinho. E um paralelo também dentro do que a Cris trouxe, é o quanto a gente se sabota dentro do que a gente tem para realizar. Mas essa sabotagem vem de um grande medo, vem de uma grande resistência, porque conforme a gente vai realizando e colocando a gente como prioridade, a gente avança. E avançar é um lugar desconhecido, né? Avançar é um lugar que incomoda, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E existe ali uma necessidade e uma vontade de avançar, mas também tem que ter coragem de decidir. Então, todos esses movimentos parece que não estão ligados, mas a gente vive em constante convite de avançar, né? Agora, se a gente vai se priorizar para colocar o que a gente tem para realizar na frente, é uma escolha, né? Tanto na frente para a gente avançar no que a gente tem medo, avançar no que a gente realmente não conhece, ou se a gente vai ficar na zona de conforto, né? Se auto-sabotando e tudo mais. Muito legal a gente linkar isso que você trouxe, Cris. Traz bastante reflexão que a gente está trocando aqui. Queria que você falasse um pouquinho, Giz. Eu tô aqui ouvindo vocês e pensando, né, assim, mais uma vez, como a gente identifica esse limite, né? E aí me vem algumas coisas. Primeiro, vocês falaram sobre se ouvir, né? Tipo, eu tô percebendo que eu não tô querendo ir pro Pilates, mas eu continuo me arrumando porque eu me comprometi com a disciplina, porque eu me comprometi em fazer algo legal para mim, mesmo que seja incômodo o processo, né? Algo ou partes do processo. A Manu, Manu, falou, né? Eu fiquei pensando, eu sei que eu tenho as minhas resistências, embora eu também tenha me comprometido e desejo participar, eu sei que essas resistências existem. Então, esse se ouvir é muito importante, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, também, nessa questão da pontualidade, de estar aqui, para que eu estou aqui? Eu falei do medo da exposição, né? É muito no sentido assim, para que serve estar aqui? Eu acredito que esse propósito, ele também ajuda muito a gente nas nossas escolhas. E o nosso compromisso também faz com que esse encontro aconteça, porque dentro dessa fluidez, também pode haver outros momentos em que a gente olha e diga, realmente hoje não dá para uma de nós participar, ou duas, ou nenhuma, sei lá, é o que tem para hoje, né? Mas Isso aí é o que tem para hoje. tem para hoje, mas o que vai dizer, né? Se eu vou, se eu fico, se eu estimulo a minha amiga ou se eu digo, não, tá tudo bem, né? Eu acho que é muito do que a gente vai percebendo desse encontro, porque existia um desejo, uma vontade de estar aqui que a gente conhece, né? A gente tinha acordado de fazer de coração de estar aqui. Então é tipo, não, peraí, calma, a gente não vai deixar esse caldo desandar aqui, né? A gente vai fazer isso acontecer, não importa, vai chegar atrasado, mas do jeito que a gente vai conseguir. Então, o que fica para mim, assim, do que a gente está falando no momento é isso, assim, essa percepção, né? É entender o que está sendo solicitado, o que está sendo permitido, porque mesmo que haja resistência, existe uma permissão. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Até quando a gente começou o trabalho de distribuição das quentinhas, uma das coisas que a gente colocou como algo muito importante, que vale para mim especialmente, eu carrego no meu dia a dia, né? É perguntar se a pessoa precisa. Porque a gente não pode partir do pressuposto de que a pessoa está, porque ela está talvez aparentando uma vulnerabilidade ou até numa situação de vulnerabilidade,
Quem vai saber se precisa ou não é a própria pessoa, né? Isso, claro, tirando aí as exceções em que às vezes a pessoa não pode se expressar ou alguma coisa assim. Ou, enfim, casos de crianças, tem várias complexidades. Mas, de forma geral, né, é o outro que vai me dizer se ele precisa, se não precisa, se pode ou se não pode. Então, dentro desse entendimento, dessa vontade, desse querer, a gente, não, vamos puxar para fazer acontecer. Até porque você mesmo, Manu, já botou o problema e botou a solução. Se eu vou lá, gente, eu não tenho Instagram, mas eu posso tentar pelo Mãos da Massa, eu posso tentar pelo... Então, isso também foi sinalizando que, não, vamos embora, vamos insistir, né? Enfim, para mim, assim, é o que me vem do que a gente está colocando hoje aqui na roda. Você falou uma coisa que eu acho, eu ia até colocar antes e terminei, meu raciocínio foi para o outro lado, que é a questão do limite, né? Que é a questão do respeito. Uma das coisas que, embora eu nunca tenha ido, né, com o grupo que foi fazer a distribuição, o meu trabalho é interno, né? Existe uma coisa que eu aprendi, isso aí digamos assim, eu sintetizei o meu pensamento de uma forma muito positiva com Bert Hellick sobre a questão do respeito ao outro, né? Sobre a questão da gente ver aquela outra pessoa, né, que você estava falando aí, né, como uma pessoa, um ser humano. Eu não sei se ele está precisando do que eu estou fazendo, né? Eu acho importante essa sua colocação, porque essa foi, desde que eu comecei no Mão na Massa, eu entrei com esse pensamento já muito firme, de não ver o outro como coitadinho que eu tenho alguma coisa para oferecer. Que eu estou no papel de salvador, até porque a gente sabe que o salvador, na nossa sociedade, a gente sabe bem o que acontece com os salvadores, né? No sentido do que acontece mesmo, né? Sempre termina pendurado na cruz de um modo ou de outro. E também porque eu não posso salvar ninguém, né? E eu não sei se a pessoa está querendo ser salva. Essa experiência, principalmente com a Mão na Massa, isso trouxe para mim muito forte, né? Semana passada eu estava no ônibus voltando para casa do Pilates e tinha um rapaz, né, solicitando ajuda, né, porque eles estão com um grupo grande, né, de crianças, de idosos, de mulheres, de homens, né, e ele estava pedindo ajuda mesmo lá para poder trazer alguma coisa, e a gente conhece bem essa realidade, porque esse tipo de pedido chega a muita gente, e eu chamei ele em particular, depois pedi o contato e falei, olha, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente pode ajudar. Eu não vou dizer para você que a gente vai ajudar, mas eu vou entrar em contato com você depois para saber se alguma coisa que a gente possa contribuir. Aí ele falou para mim, olha, qualquer coisa que vier é boa, porque eu estou zero. Você não sabe a dificuldade que a gente tem. Tá? E em nenhum momento eu vi nessa pessoa no sentido de... Ele estava preocupado, mas ele teve, pela postura que ele estava tendo, de alguém que estava vendo o outro, não como um necessitado que eu tenho que salvar. Isso foi o que me chamou a atenção pela forma como ele estava falando, né? Ele não estava, em nenhum momento, colocando o outro, que pode estar numa situação socialmente, né, de vulnerabilidade, porque está morando na rua, né, como alguém que ele quisesse salvar. Então, esse foi um motivo, um princípio, que fez com que até eu me aproximasse dele para dizer, ó, pode ser que a gente, né, consiga fazer alguma coisa, né? Pode ser que a gente tenha alguma coisa para oferecer, né? Me dá o teu contato, que eu vou ver o que pode ser feito, tá? Porque, vez por outra, a gente encontra, tem coisas que a gente recebe que a gente não tem, que não serve para a gente fazer distribuição, e aí ficou. Mas eu acho importante isso, sabe, Gisele, quando a gente ver o outro. Essa questão do eu vejo você, que a Manu colocou, é fundamental. Sabe? É Então, para as interessante pessoas que que... você está... Fala. Não, me fez lembrar, Cris, esse olhar que a gente está trazendo, a gente pensa que a gente ajuda o outro, né? Mas
eu tenho percebido o quanto, na verdade, a gente aprende com essa ação. Eu comecei a ter noção da minha arrogância agindo na ação Mãos na Massa. Por que eu falo isso? Porque essa coisa de querer salvar o outro vem dessa arrogância, de achar que é maior, de achar que pode, de achar que tem como agir a partir do que eu acho que é bom para o outro, mas sem perguntar e pedir licença para saber se ele quer sair dessa condição ou ela quer realmente essa ajuda. Então, quando eu falo que a gente iniciar uma ação, o primeiro ponto é saber como está o nosso coração dentro desse movimento. Porque tudo parte de nós para o outro, e não do outro para nós. Eu acredito que se esse movimento estiver dessa forma, eu estou vendo que está errado. Porque senão não é genuíno, não vem do coração. Vem de uma necessidade, de uma demanda do outro. Né? Eu tenho percebido isso. E aí é muito curioso, porque na ação a gente aprende, tá, a esse limite, né, do que a gente pode fazer, do que dá para fazer, do que não dá, do que realmente a gente é capaz de alcançar nesse auxílio que começa por nós, né? E se eu não tivesse participando dessa ação com vocês, eu jamais teria essa noção, né? E aí eu também aproveito para fazer um convite para as pessoas que têm assim, uma vontade de fazer algo e às vezes se questiona, mas como que eu vou fazer? Com o que tem para hoje, sabe? As pessoas não podem, mas já vai ver, não podem esperar o maravilhoso para poder agir. Elas agem de acordo com o que elas têm, de acordo com o que elas podem, né? Hoje a gente quer avançar a empreender, né? A gente está muito renascendo dentro dessa percepção, porque nós não somos ainda empreendedores, para a gente ensinar, a gente tem que passar por essa escola, mas existe uma vontade. E o que a gente tem para hoje, para agir, é fazer os alimentos com muito amor e carinho, dentro das possibilidades que a gente tem, e entregar para o outro e dizer, você existe, né? Você é visto, mesmo com o que a gente tem hoje para dar. Se é pouco, tem pessoas que criticam, tem pessoas que acham em vão, beleza, cada um tem a sua percepção dentro da sua experiência. E está tudo bem, né? A gente faz assim, está tudo bem. Hoje o que eu posso fazer é isso. Se amanhã eu vou poder avançar de uma outra forma, isso vai acontecer. Eu estou abrindo campo para isso, mas a questão é iniciar. Porque às vezes também a gente entra muito nessa noia de falar, caramba, eu quero fazer isso, mas não tem como. Tá, não tem como fazer isso do jeito que você quer. Mas e o que você pode fazer? O que você está fazendo dentro da sua perspectiva? Não é verdade? Porque é curioso. Fala, Giza. Ou até identificar o que você já faz. Porque às vezes a gente acha, né, que eu não faço nada, eu não ajudo, não contribuo com nada, né? E será, né? Porque nas pequenas coisas. Porque é exatamente isso, né? Se eu identificar as coisas que eu faço, pô, bacana. Eu também identifico como que eu me sinto fazendo isso. E se eu percebo que eu posso mais um pouquinho, maravilha, né? Eu posso mais um pouquinho. Ah, poxa, eu tenho um monte de coisas que eu quero fazer. Maravilha, porque isso faz a gente querer estar vivo, né? Faz a gente querer acordar, faz a gente querer caminhar. Mas o que eu consigo hoje? Acho que esse é o ponto, né? Que você tá trazendo aqui para a gente pensar, né? Que tudo tem valor. E também da gente pensar que a gente já é um agente de mudança na nossa vida. Não importa, né, se a gente está ou não numa ação, se a gente está... A gente já é um agente de mudança. Então, onde que eu me percebo, em que situações eu me percebo como esse agente de mudança. Porque eu acho que isso também vai trazendo uma percepção mais realista da gente mesmo, né? E não se olhar como um ser tão pequenininho
e nem tão grandioso, né? A gente vai se vendo no nosso tamanho de acordo com o que a gente vai conseguindo avançar no na nossa caminhada, né? Isso para mim também é uma coisa que a gente já falou tantas vezes entre a gente, né? Que para mim também é um grande aprendizado, porque eu vejo que tem certas coisas que vocês ou outras pessoas têm mais facilidade ou vontade de fazer e eu não tenho. Mas eu tenho vontade e habilidade de estar mexendo com rede, de estar falando com pessoas. Então, entender também qual é a forma que eu posso contribuir que faça sentido para mim, sem ser o jeito do outro, ou o tanto de tempo que o outro despende, né? Isso é um grande aprendizado que continua ainda acontecendo no meu dia a dia, né? De não comparar, de entender comparar comigo, né? De entender comigo o que é que eu tenho disponível hoje para oferecer e ser grata por isso, né? Porque esse pouquinho está sendo útil de alguma forma, né? Se faz sentido para mim, ele está sendo útil de alguma forma para alguém. E aí é muito legal que a gente vai recebendo feedbacks, né? Às vezes a gente não imagina que um bom dia possa fazer diferença na vida de alguém, né? Que um olhar sem julgamento, um olhar carinhoso faz diferença. Que o outro dizer, não, obrigado, eu não quero, e a gente olhar e falar, ok, sem problema. Isso também é uma doação para aquela pessoa. Então, são tantas formas, né? Que eu acho que a gente começa a olhar mesmo para o nosso campo, né? E sai da ideia das fantasias e começa a olhar o que realmente está acontecendo. Essa questão do... Eu estava vendo aqui com relação mesmo ao mundo da massa. A gente tem pessoas que fisicamente, às vezes, não estão... que nunca nem tiveram na ação. E que trabalham pra caramba. Trabalham pra caramba. Né? Com pessoas que não sabem nem como é a casa. Uhum. Mas elas estão sempre ali contribuindo. E não é uma contribuição financeira só. Né? É dando ideia, é apoiando, é falando com a gente pelo WhatsApp o tempo inteiro, é organizando rifa, é fazendo doação, é falando com outras pessoas do que está acontecendo. Aí a gente olha, né, e fala assim, gente, nunca tiveram lá, não sabe nem como é. Né? Pessoas, inclusive, que não têm condições mesmo de ir por outros motivos, por outras questões, mas estão sempre por tonto. Quando a gente diz assim, poxa, ajuda a gente nisso. Já é. É agora, só se for agora. É sabe? bacana isso que você traz, Cris. Muito bacana. Porque assim, a gente precisa também abranger essa forma, né? De poder atuar dentro do que é possível. É isso que a gente está falando. Porque é genuíno. Quando você faz dentro do que é possível para você, flui. Exato. Né, Exato. E aí, é a própria questão, né? Eu não acho confortável você estar falando, né? Também, assim como você, Manu, né? Também não me fico lá tão à vontade falando ao vivo, porque a gente sabe perfeitamente do que é e o quanto que é cruel, né? Algumas pessoas são bastante cruéis, algumas coisas são bastante cruéis e a gente está disponível. Né? Quando a gente abre a janela, vai entrar o vento e vai entrar poeira, vai entrar todo tipo de sujeira, né? Entra tudo quanto é bagulho e depois você vai ter que limpar a sua casa. Né? Mas entra o sol, entra o ar limpo, sabe? Entra cheiro, entra o perfume das flores. Então é esse movimento. De vontade, eu nunca colocaria meu rosto aqui. Por quê? Porque minha fantasia interna fica o tempo todo... e eu sou muito crítica, que isso é uma outra coisa que eu estou trabalhando comigo a duras penas,
né? E aí tem a ver com orgulho, tem a ver com arrogância, tem a ver com um monte de coisa que eu e você temos trabalhado bastante, Muito. né? Pessoalmente, Hashtag menina ferida. pois é, né? Criança interior. Nossa, Nossa a gente não sabe quanto, a especialidade. gente não tem ideia de quanto a gente às vezes é orgulhoso e é arrogante, o quanto que isso é uma capa para você se defender de um monte de coisa que nem estão acontecendo, inclusive. Porque o que eu tenho para dar é o que eu tenho para dar, não vai ser diferente, por mais que eu me mascare. É. Então, essa percepção ela é doída, né? Alguma coisa assim, pô, olha só, por mais que você se esforce, você só dá o que você pode. E aí você, como você quer, não, mas isso não é o suficiente, você nunca faz. E o outro que precisa, e o outro que está disposto a escutar isso. E se para uma pessoa, isso foi exatamente a cola que ela precisa para juntar um monte de peça. Quantas vezes uma única palavra de uma pessoa é o suficiente para você dizer assim, pô, é isso. Uhum. Um Né? gesto, Mas falar. uma única coisa, de você olhar e dizer assim, pô, gente, estava na minha cara e eu não vi. Sabe? Semana passada mesmo eu estava não sei se foi com a Manu, com alguém que eu estava conversando, eu falei, gente, Eu isso só, era o que estava faltando para eu juntar, para eu fechar a minha gestalt. tá, só vou propor para a gente começar a fechar, porque Isso, por conta todos do nós temos compromisso. A isso. Maria, coitadinha, está esperando lá a Manu para tomar café. Eu Ela já até preciso comeu sair. alguma coisa que ela já está E você mocinha, vai né? Já tá... trabalhar, que você não está aqui no Brasil, né? Vamos nós, todos nós. Mas sim, eu te interrompi, mas só para a gente começar a fechar. Né? Mas foi aí, Cris, seu pensamento. Né? Então, eu acho que esse movimento, né? A gente vem um tempão, né? A gente já tentou o que tem para hoje fisicamente, mas não era o momento da ação. Eu acho que a gente ainda precisa amadurecer isso lá. Né? Todas as coisas que a gente tentou em termos físicos na ação, a gente colocou no momento em que o terreno não estava preparado, ou talvez nós mesmos não estivéssemos. Essa proposta de vir para as redes, finalmente ela nasceu, e agora vamos ver o que acontece. Né? Essa é a primeira, eu espero, de um monte que a gente vai fazer, até que nos seja possível, até que que seja alguma coisa que nos dê felicidade de fazer, que nos dê alegria, que nos faça sentir bem, a despeito de todo o constrangimento de estar falando para uma câmera para um monte de gente que a gente não conhece, né? E que finalmente nasceu, né, o que tem para hoje. E semana que vem estamos aqui de volta. Ou na outra, não sei. E assim como Eu agradecendo as pessoas que estiveram aqui, né? Sejam bem-vindas, que isso realmente possa ter trazido alguma coisa para vocês. Até a próxima. E assim como o próprio movimento da ação, né, que esse espaço vá também tomando vida própria, né, independente Sim, da gente, que outras pessoas possam estar, né, enfim, interações com quem estiver assistindo também. A ideia é essa, né, a gente ir seguindo o fluxo com o que tem para hoje, com o que vai surgindo a cada encontro. Eu agradeço mais uma vez e espero ter contribuído também de alguma forma e que a gente possa cada vez mais trocar as nossas ideias. e sem contar, né, meninas, que é sempre um prazer quando a gente está juntas, né? A gente aproveita. É uma oportunidade, olha, é uma oportunidade, já imaginou? Você longe pra caramba da gente, 24 horas de viagem, e a gente está se vendo toda semana, né? É quase como se a gente estivesse junto, só não tem aquele abraço gostoso, mas o resto a gente faz. Mas o coração tem, porque o meu coração Com certeza, tá com para certeza, tá? Então, Ótimo dia para vocês, para todos nós. Obrigada que para todos participou. nós, né? Gi, um beijo. Manu, a gente se fala daqui a pouco, né? Vamos Com organizar certeza. algumas coisas que a gente precisa. Gi, bom trabalho para você, né? Beijo no pessoal aí, nas crianças que não apareceram por aí, né? aqui, estão por aqui. Pois é, as minhas estão aqui, nos meus pés, né? Que tá frio, tá todo mundo dormindo.
Tá bom, Tchau, menina? gente. Até a Ótimo próxima. dia, gente. Né? Hein? Obrigada por estarem aqui tão cedinho, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. E é isso. Um Uma beijo ótima em maneira de começar o dia. vocês. Beijo. Isso aí. Tchau. Bora. Vamos.